Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos ler hoje, para continuar a história de José, vamos ler Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos ficar aqui. Então, no último vídeo, na última mensagem, eu falei que os irmãos o tinham vendido para os ismaelitas, porque tinham inveja dele. Mas tudo isso não passava de um plano e de um propósito de Deus. Porque tudo o que nos acontece, portanto, mesmo que as coisas sejam más que nos façam, o Senhor diz que Ele aproveita essas coisas más para que os seus propósitos se cumpram. E assim foi, porque Ele sabia o propósito que tinha para com José. E tanto que eles depois acabam por perceber, lá no fim, que tudo tinha sido um propósito de Deus. Por muitas coisas que nos aconteçam, o Senhor está sempre portanto, a fazer o seu propósito. Não quer dizer com isso que nós não tenhamos o livre-arbítrio. E muitas vezes fazemos coisas que não são do agrado de Deus, mas Ele não pode impedir, porque Ele nos deu a possibilidade de escolha. E quando nós escolhemos, assim como José escolheu estar com o Senhor e o Senhor estava com ele, e tudo aquilo que ele fazia, ele prosperava. Em casa do seu senhor, porque ele era escravo, não é, de Potifar, tudo aquilo que Potifar pôs nas mãos de José, tudo prosperava. Tudo nos campos, na casa, nos servos, ele tomava conta de tudo. E tudo começou a prosperar. E o próprio Potifar viu que o Senhor abençoava. Ele era egípcio, mas percebeu que o Deus de Israel, que o Deus dos hebreus, porque José com certeza disse-lhe para ele que era hebreu, que era filho de Isaac. A palavra de Deus não fala sobre isso, mas é natural, com tantos anos que ele teve em casa de Potifar, é natural que ele soubesse do Deus que o José adorava. E então ele percebeu que tudo o que se punha nas mãos dele, tudo prosperava. E então ele entrega a casa completamente a José. E ele era o senhor de toda a casa. Diz a palavra, como eu acabei de ler, que o Potifar só sabia do próprio pão que comia. O resto, contas, tudo estava nas mãos de José. E José era de boa aparência, era um rapaz jovem e de boa aparência. E a mulher de Potifar, há um dia em que ela resolve, quis por força deitar-se com ele, com José, e começou a desafiá-lo para isso. Só que José foi fugindo. Até que um dia eles estavam sozinhos em casa, pelo menos naquela altura, e ela despe-se e provoca-o e quer deitar-se com ele.
Só que José não disse que não faria tal coisa, porque o senhor dele lhe tinha entregue tudo nas suas mãos, mas que lhe tinha dito a única coisa que lhe era vedada era a mulher dele, porque era a sua esposa. E que ele, José, também respondeu para ela: de forma nenhuma eu faria isso nem ao meu amo, nem pecaria contra Deus. José era íntegro, era inteiro. Ele amava tanto o Senhor, ele adorava tanto o Senhor, ele sabia que não podia pecar contra Deus e ele fugiu. Só que ela agarrou-lhe nas vestes e arrancou-lhe as vestes e ficou com as vestes nas mãos. E começou a gritar. E algum servo que estivesse lá por casa vieram os servos e ela mentiu e disse, ela ficou tão revoltada por ser rejeitada por José, que ela começa a gritar e diz: este hebreu que o meu marido pôs aqui na nossa casa, este escravo, quis abusar de mim. E começou a chorar e a gritar. E quando o marido veio, ela ficou ali com as vestes, agarrada às vestes. E quando o marido veio, foi a história que ela contou. E o marido levou José para a prisão. Para a prisão onde estavam os presos que Faraó mandava para lá. Ele deve ter pensado que era quase impossível José ter feito aquilo, porque ele era réu de morte. Quando acontecia uma coisa daquelas, ele era réu de morte, ele nem sequer iria para a prisão. Mas ele deve ter pensado que ele era tão íntegro que não devia ter feito aquilo. Mas, como também era a esposa e não podia confrontar a esposa porque seria muito mau para ele, para a sua imagem como capitão da guarda que era e a responsabilidade que tinha, ele resolveu enviar José para a prisão. Lá está, o propósito de Deus seria colocar José numa situação muito boa. Portanto, os sonhos que José tinha, eles iriam concretizar-se, mas ainda não era tempo. E como não era tempo, José foi para a prisão. E na prisão, o carcereiro começou a ver que ele tinha realmente jeito para liderar e passou-lhe os presos para as mãos. Disse: olha, toma conta da prisão, toma conta dos presos, que eu agora não me quero preocupar mais com isto. E José começou a trabalhar na prisão. E até na prisão, tudo prosperava nas mãos de José. Um dia, o faraó, portanto, teve um desgosto, digamos assim, porque o copeiro e o padeiro, More, que era quem levava o copeiro, era quem levava o vinho para Faraó e tinha que o provar antes, porque o copeiro provava o vinho antes de levar ao Faraó, porque se o vinho estivesse envenenado, quem morria era o copeiro e não o Faraó. E o padeiro também tinha que preparar o pão e toda a comida com muito cuidado. E o vinho, apareceu qualquer coisa no vinho e acho que pedras no pão, e ele ficou muito zangado, o faraó ficou muito zangado, e mandou-os para a mesma prisão onde estava José. Claro, como José tomava conta dos presos, também ficou a tomar conta daqueles dois presos, ainda por cima eram dois presos, portanto, que vinham do palácio do faraó, e então tinham que ser bem tratados. E ele começou a tratar. E há um dia em que esses dois homens têm sonhos à noite. Como nós sabemos, que já falei que José tinha sonhos também. E Deus, naquele momento, ele dizia que Deus lhe mostrava as revelações desses sonhos. E ouviu os sonhos dos dois, o do copeiro e o do padeiro. E então, qual era o sonho do copeiro? O copeiro tinha visto uma vide com uvas, com 3 galhos, e dos galhos saíam uvas. E ele pegava nas uvas e espremia-as diretamente para o copo do faraó. E
e o padeiro sonhou que ia com 3 cestos na cabeça, cheios das iguarias do rei, portanto, pães, bolos, coisas boas, e que os corvos vinham e comiam, e eram 3 cestos também, e que os corvos comiam de cima tudo o que ele levava na cabeça. Eles contaram o sonho a José e José ficou a pensar e disse: não sou eu que revelo, é o meu Deus que me faz ver a interpretação dos sonhos. Então eu vou-vos dizer, daqui a 3 dias o copeiro voltará ao seu trabalho, vai voltar a dar o copo nas mãos de Faraó, a dar-lhe o vinho, mas tu, padeiro, vais ser, portanto, morto e os animais comerão as tuas carnes. E eles ficaram, o copeiro ficou feliz, não é, com aquilo, e o padeiro ficou muito triste. Só que realmente aconteceu isso mesmo. Passados 3 dias, como José tinha falado, era o aniversário de Faraó. E quando o Faraó fazia, portanto, aniversário, ele soltava um dos presos, soltava um preso, pronto, e os outros não soltava, matava. E aconteceu exatamente isso. O copeiro voltou para o seu lugar de dar o vinho e o copo às mãos de Faraó, e o padeiro foi morto e deixado para as aves comerem mesmo as suas carnes. Assim, tal e qual como José tinha falado. E assim vamos ficar nesta mensagem por aqui. Vamos ver na próxima o que vai acontecer depois. Mas José pediu ao copeiro, depois de ele ter sido reabilitado ao seu serviço: não te esqueças de mim, fala de mim a Faraó. Mas o copeiro esqueceu-se, porque ainda não era tempo de Deus. Todo este tempo em que José esteve em casa de Potifar como escravo, o que lhe aconteceu para ir para a prisão, tudo isto era um tratamento de Deus para ele. Coisas que nos acontecem muitas vezes e nós não entendemos na hora, mas mais tarde vimos a perceber qual era o propósito de Deus para a situação. Foi o que aconteceu. Ele estava a ser tratado para depois poder vir a cumprir o propósito de Deus. Assim, por exemplo, como Moisés, que teve 40 anos no deserto a tratar de ovelhas, a ser pastor de ovelhas, para depois ser chamado para libertador do povo do Egito. Meus amados, espero que esta palavra vos tenha ajudado a compreender mais uma porção da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e que o Senhor nos abençoe e até à próxima mensagem. Deus nos abençoe. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.